Boa noite. Faltam 2 minutinhos para as 8 horas. Estamos aqui hoje para mais um Evangelho no Lar, na página do Henrique de Castro. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se estão... Semana passada o áudio ficou baixinho, a Fabiana aí me dá um toque se ficar baixinho, né? Já estou vendo aqui a Sandra. Fabiana, hoje o áudio tá bom? Acho que meu fone tava mais ou menos semana passada. O vídeo também tá bom, nós já vamos começar. Vamos lembrando primeiro, né? Saudando quem tá vindo, que tá descobrindo aí esse momento nosso todo dia às 8 horas, tá recebendo os convites e tá entrando para ver como que é. Sejam bem-vindos. Aqueles que estão sempre aqui com a gente também, sempre é bom ver, estar em contato com as pessoas queridas que a gente conhece lá da Associação Espírita Henrique de Castro. Assim, vou lembrar vocês, além da página, que de segunda a sexta, nós temos essa atividade de Evangelho no Lar às 8 horas aqui, com diversas pessoas que costumam fazer as palestras lá, elas também se encontram aqui. Na terça-feira tem também a assistência espiritual, né, que faz também toda aquela preleção aqui. E no domingo temos a nossa palestra pública, que agora está mais pública ainda, né, porque aí pega uma dimensão maior. Às 9 horas costuma ser aos domingos. Assim, vou convidar vocês, se vocês já separaram a aguinha de vocês, aqui a gente também já separou a nossa, né, para poder a gente começar este momento. Feliz de ver que estamos sempre aqui reunidos, né? Acho que agora até mais, porque antes a gente se via uma vez por semana, no centro, agora a gente se vê quase todo dia, isso é muito bom, tá? Vou convidar vocês a fecharem os olhos, para que a gente possa fazer a nossa prece. Essa prece pode ser uma prece simples, né? Não precisa ser nada rebuscado. Bastante de usar o Pai Nosso, né? Uma prece fundamental aí para a maioria das pessoas, mas você pode fazer uma prece simples se quiser. O importante é fazer esse contato com a espiritualidade, com Jesus, com Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, sentindo a tranquilidade, a harmonia desse momento em que dedicamos a nós, a nosso aprendizado espiritual, a tranquilidade de sentir as bênçãos do Mestre Jesus, nosso exemplo, que são intermediárias, porque a misericórdia de Deus sempre nos envolve, que possa envolver o nosso lar também. E ligados a eles, nós vamos fazendo a prece do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Todos estão bem? Se sentem mais tranquilos? Que bom. Agora, eu vou continuar no Evangelho no Lar, é uma opção, você pode escolher trechos diversos, ou você pode fazê-lo na sequência. Então, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos com o capítulo 17, Sedes Perfeitos, e a cada semana a gente lê um trecho. O item de hoje é o Homem de Bem. Já dos caracteres da perfeição, já falamos do bom espírita, né? Eu não sei se vocês se lembram. E nesse ponto, o Homem de Bem. É um tópico, é o tópico 3 do capítulo 17, é um pouco longo.
e muito profundo. Às vezes, quando a gente vai fazer o evangelho no lar, e para poder discutir ele e não ficar muito extenso, a gente precisa parar ele e semana. Não sei como nós vamos fazer aqui. Ler tudinho. E depois a gente pegar alguns pontos. Porque daria uma aula de 1h40, toda a grandeza desse item, né? Só que nós sabemos também, né, que a gente lê uma vez, aprende algumas coisas, depois a gente lê de novo e aprende outros itens. Então, eu vou fazer a leitura dele todo, vou fazer talvez algumas interrupções para explicar algumas frases e depois a gente comenta, tá bom? O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, amor, pureza, a consciência sobre seus próprios atos, se violou essa lei, se não praticou o mal, tudo bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém ele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe todas as vicissitudes, todas as dores, decepções, são expiações e as aceita sem murmurar. Possuída de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O impulso é para pensar nos outros. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Anátema quer dizer crítica ou preconceito em relação ao que os outros pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme a houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem,
Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral, e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Aí vem até um capítulo do próprio Evangelho que a gente procura depois, como no item 9, que em breve a gente falará também. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Nossa, só de ler esse capítulo todo, eu já fico um pouco angustiada. Algumas coisas, para a gente, às vezes, já é muito fácil de fazer. Se vocês se lembram quando a gente falou dos bons espíritas, o espírita ele é reconhecido pelo esforço que ele faz em fazer o bem, em se melhorar. E nessa proposta, vê esse item 3 sobre o homem de bem, que é um pouco extenso, mas que se a gente pegar cada trecho, nós vamos ver que outras não dão completamente. Geralmente uma das frases, nós vamos ver que algumas coisas já acontecem. Por exemplo, sabe de todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Nós, estudando o Espiritismo, sabemos, né, compreendemos os motivos das dores, dos desafios, né, dos percalços da vida. Mas ainda sem murmurar, às vezes a gente murmura, a gente reclama, às vezes a gente não reclama. E isso faz parte. Por isso que aqui diz, quando você perceber que no final do dia, no outro dia, ontem eu estava pior, eu estava reclamando mais do que hoje, eu já estou evoluindo. E é disso. E aí a gente se torna mais próximo de ser um homem de bem completamente. Aqui na Terra nós estamos para isso, para evoluir, para buscar o nosso melhor. Talvez numa encarnação a gente não consiga todos os itens, mas conseguimos trabalhar alguns aspectos de cada um deles. Por exemplo, nós temos um outro aqui que eu gosto bastante, um outro capítulo, um outro parágrafo. O homem possuído do sentimento e do amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Eu grifei isso no meu evangelho, sempre, porque sempre é muito difícil. Mas a cada momento que eu consigo fazer isso, né, avaliando essa proposta de evolução, essa proposta de melhorar a cada dia um pouquinho, eu vejo que hoje eu melhorei um pouquinho. Se não nesse aspecto, eu encontro um outro aqui que eu percebo que eu melhorei um pouquinho. Então, nós precisamos fazer sempre essa visita ao Evangelho segundo o Espiritismo e buscar essa orientação, buscar esse checklist. Eu, inclusive, esse capítulo item 3, eu tinha umas anotações aqui que me lembrou o que eu fiz.
Eu me lembro que num momento eu abri aleatoriamente, estava em intuição, e eu vi esse aqui e me lembrou aqueles quiz que a gente faz sobre comportamento, até no Facebook, nas mídias, né? Nós estamos sempre fazendo aquele lá, como você é, né? E aí eu ia colocando menos, menos, mais ou mais ou menos, né? E aí eu tava vendo hoje, na hora que eu fui ler, né? O que tava mais ou menos, pus a lápis do lado, mais ou menos, mais, né? Fui colocando, ou num trecho só eu punha mais, no outro trecho eu punha menos, no outro trecho. Como eu disse, né? O trecho é muito, às vezes a frase é muito complexa, porque tem palavras que exigem que a gente faça isso sem intenção, né? Ou sempre deixe de murmurar, como falou aqui, aceita sem murmurar. E às vezes a gente sabe que faz isso. Então, como a gente está evoluindo, num momento acontece, no outro não. E aí a gente precisa se respeitar, que somos espíritos em evolução aqui na Terra, e que tem um momento que a gente consegue e tem um momento que a gente não consegue. O que a gente não pode é desistir. Porque o importante é esse esforço, essa vontade de querer ser melhor a cada dia. Gosto também de uma outra parte que fala: seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Aí alguns vão poder falar: não, mas pra gente poder ajudar o outro, a gente precisa estar bem também. Concordo, mas como dizer para uma mãe para ela pensar nela antes de pensar no filho? Isso acontece, não acontece? Ou então, vice-versa, né? O filho pensar na mãe antes de pensar no filho. Depende muito da relação de amor que há entre as pessoas. E isso é o que diz aqui. A gente tem mais facilidade de pensar no outro quando a gente já tem um amor por ele grande, em vez de pensar na gente. Então a gente já faz, só falta a gente estender isso para outras pessoas. Então o exercício já está sendo feito, só precisa aprimorá-lo. Gosto também de outra parte aqui que ele fala assim: respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Nós estamos num momento do mundo em que há muita diversidade. E nessa diversidade nós temos que buscar respeitar o outro, independente do pensamento dele, mas ele, por ser nosso irmão, por estar aqui na Terra como a gente, por fazer parte dessa humanidade. Compreender a limitação, talvez da ignorância, ou do entendimento ideológico dele. E, como disse aqui, respeitar os outros, dizer que passar pelas vicissitudes sem murmurar. Então aí a gente um dia murmura, outro dia não murmura, a gente vai diminuindo, né? Um vai levando ao outro, né? Por isso que é importante a gente estar atento a isso, mas sem cobranças excessivas, porque nós também precisamos nos cuidar, né? Aí, falando disso, das nossas imperfeições, aí fala assim, ó: estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si coisa melhor do que na véspera. Eu gosto muito de uma frase que o Mário Sérgio Cortella diz, e que me marca muito, porque tá bem indo de encontro com o que diz a doutrina espírita. Ele diz assim, que nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos. Então, o que nós éramos ontem já mudou, já é diferente. E com certeza é melhor. Porque a gente tem isso interior, no nosso íntimo, de sempre querer melhorar, de sempre querer evoluir. Então, talvez a gente erre buscando isso, mas a gente sempre está nesse caminho. Viu quanta coisa tem só nesse item? Por isso que não dá para a gente ler esmiuçadamente cada parágrafo. Convido vocês a ir em casa, baixa no PDF ou leia pelo computador. Quem tiver o livro, leia o livro, ou este capítulo só, ou só esse item.
E reflita sobre ele essa semana. Vai ver quanta coisa que você vai observar de boa que você já está fazendo nesses momentos em que às vezes se predomina mais as notícias negativas que nos afligem. Vamos buscar essa consolação no Espiritismo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado deste capítulo. É um capítulo que eu gosto, volto sempre nele porque, como eu disse, ele é bem complexo no sentido de ensinamentos para a gente. Mas eu estou muito feliz de poder trazer aqui, porque cada vez que eu trago ele, eu aprendo um pouquinho mais sobre ele, né? Reflito sobre ele, tento pôr no meu cotidiano. Agora, gostaria de convidar vocês a fechar os olhos de novo, para a gente começar a praticar essa caridade que ele diz aqui. Através da nossa mente, do nosso coração, nós vamos doar o nosso melhor sentimento. Vamos fazer as vibrações. Uma vibração é isso. Doar o nosso sentimento, conduzido pela nossa mente, em direção de algo de bom a um próximo, a nossa humanidade. Então eu convido vocês a fechar os olhos para que a gente possa fazer essa prece, finalizando este Evangelho no Lar. Na sua casa, o seu Evangelho, você pode fazer uma prece simples. É que a gente aqui, a gente se empolga, verdade? E a gente gosta de dividir uma oportunidade com vocês de aprender mais. Mas vocês sabem que Deus, já tivemos um evangelho sobre a prece tem que ser com sentimento, espontâneo, e ela vai chegar a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo para a gente poder relaxar. Vamos mentalizar que o melhor sentimento sai de nossos corações e vamos direcionar ele com muito amor e carinho por todo o nosso planeta, por toda a humanidade. Vamos vibrando com muito carinho pelo nosso querido Brasil, pelo povo brasileiro. Vibremos pelos lares que se encontram hoje em reclusão devido a esse desafio que passamos, que não percam as esperanças. Vibremos com muito amor e carinho por cada lar nosso, para que cada um de nós possa ter em seu lar essa vibração de amor, essa vibração de carinho, que tanto nos acolhe e aquece. Vamos vibrando com muito carinho também, humildemente, por nós mesmos, para que possamos ter forças, para que possamos nos sentir plenos e buscar sempre o aprendizado nas palavras de Jesus. Assim, vamos encerrando com a prece da serenidade. Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a vocês essa oportunidade novamente e espero encontrar com vocês semana que vem, tá? Boa semana para vocês.